Bom dia, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções, tá? E para isso eu fiz algumas coisinhas aqui, alguns exemplos para mostrar. Então, primeiro eu vou falar sobre as aplicações do conceito de funções. E aí, para trabalhar sobre isso, nós temos alguns conceitos importantes da matemática, que ocupam um lugar em destaque em vários de seus ramos, bem como em outras áreas do conhecimento. É muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, etc., por meio de funções. Então, vamos começar por um primeiro exemplo. A situação 1. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. Veja as condições dos planos. Então, para o plano A, cobra-se um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta num certo período. Já o plano B cobra um valor fixo mensal de R$ 110 e R$ 25 por consulta num certo período. Dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Então veja, para a gente pensar nessas consultas, nós vamos fazer uma tabela para analisar cada valor, cada situação. Observe que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas dentro do período pré-estabelecido. Então veja, coloquei enunciado de novo, tá? Então, para o plano A, é cobrado R$ 140 fixo, mais R$ 20 por consulta. Então veja a tabela que eu fiz. Então, se ele fizer 5 consultas, então no plano A ele vai gastar 140 mais R$ 20 vezes 5, porque ele vai fazer 5 consultas. Então, repetiu 140, o mais, o 20 vezes 5 é 100, 140 mais 100, 240. Se ele fizesse 5 consultas lá no plano B, ele teria que pagar o seguinte: R$ 110 mais R$ 25 vezes 5. 110 mais 25 vezes 5 é 125. 110 mais 125, 235. Então veja que se ele fizer 5 consultas, compensa o plano B. Se fosse 6 consultas, no plano A ele iria pagar 140 mais R$ 20 vezes 6. Então, no caso, seria 140 mais 20 vezes 6, 120. 140 mais 120, R$ 260. Se fosse no plano B, ele iria pagar R$ 110 mais 25 vezes 6. 25 vezes 6 é 150, mais 110, R$ 260. Então, para 6 consultas, tanto faz, ou o plano A ou o plano B. Agora, se ele fizesse 7 consultas, ele iria pagar, no plano A, R$ 140 mais R$ 20 vezes 7 consultas. 20 vezes 7, 140, mais 140, 280. Se fosse no plano B, ele iria pagar 110 mais R$ 25 vezes 7 consultas. Então, 110 mais 25 vezes 7 é 175. Somado a 110, R$ 285. Então, já para 7 consultas, compensa o plano A. Então veja que nós fizemos cálculo consulta por consulta em cada um dos planos para ver o que realmente compensa, tá? Então o total de cada plano é dado em função do número de consultas. Então veja que nós fizemos o cálculo a cada consulta para ver qual é que compensava mais. Quando é 5 consultas, compensava o plano B. Quando foi 6 consultas, tanto faz, ou o plano A ou o plano B, sairia o mesmo preço. Já 7 consultas, compensa o plano A. Situação 2. Na cidade de Paranaguá, um motorista de táxi cobra R$ 4,32 de bandeirada. É o valor fixo. Quando você entra no táxi, já tem esse valorzinho ali. Liga lá o taxímetro, já esse valor aparece, tá? Então esse é o valor fixo. Mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Então vamos lá. Então o preço que vai pagar é 4,32 mais 2,10 por quilômetro. Então, como a gente percorreu 22 quilômetros, então ficou assim:
4,32, preço que é igual 4,32 mais 2,10 vezes 22 quilômetros. Então, primeiro a gente vai resolver a multiplicação. Preço que é igual 4,32 mais 2,10 vezes 22 é 46,20. Então, preço que é igual, então eu vou somar 4,32 mais 46,20, que é igual a R$ 50,52.